Por que tu odeia tanto o teu trabalho? Talvez tu ache que é por causa do chefe, ou do salário, ou das reuniões infinitas, do modelo de trabalho, do trânsito, ou porque parece que o dia passa e tu, sei lá, só espera passar. Tu só sobrevive. Mas e se eu te disser que tem algo nas entrelinhas disso tudo? E se o problema também for o jeito como te ensinaram a olhar para o trabalho? A gente cresceu acreditando que o trabalho e a vida são coisas opostas, como se uma só pudesse começar quando a outra terminasse, como se a vida acontecesse depois do horário de expediente. E aí, nos últimos anos, eu tenho certeza que tu ouviu muito isso aqui, ó. A gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio entre vida e trabalho, como se fosse uma balança. Então, de um lado o trabalho, do outro lado a vida. Mas será que essa coisa de equilíbrio realmente existe? Olha em volta. Pessoas cansadas, frustradas, sem energia, gente que vive esperando o fim de semana chegar para começar a viver. Do jeito que tá, eu sei que não dá mais. E quando a gente fala sobre o futuro, o que eu quero te provocar é entender que o futuro só existe se a gente fizer diferente agora. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que a vida acontece enquanto a gente trabalha. Entre o odeio meu emprego e o meu trabalho é tudo que eu tenho na minha vida, existe um terceiro caminho. Um caminho entrelaçado. Porque dá para ter ambição sim, e ainda assim chegar inteiro no fim do dia. Eu sou a Rafa e esse é o Entre Linhas, um lugar para falar de trabalho, futuro e o que muda quando a gente aprende a pensar melhor. Hoje eu quero te mostrar que trabalho e vida não são inimigos, são partes da mesma história, da tua história. E tudo que eu vou trazer aqui, dados, ideias, as minhas reflexões, é para te colocar a pensar junto comigo, sem firula, sem romantização. Vamos nessa? Minha gente, eu vou abrir esse episódio já começando por essa coisa que todo mundo fala, todo mundo busca, que é sobre o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Geralmente, quem fala disso tá super bem intencionado, né? Porque quer ter paz, quer reduzir o estresse, quer viver melhor. Acho que todo mundo tá buscando isso, né, gente? Cada um do seu jeito. Só que o problema é que quando a gente usa essa expressão, sem perceber, a gente se coloca meio que num beco sem saída. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em equilíbrio, a gente parte da ideia de que a vida e o trabalho, eles estão em lados opostos. Então pensa numa balança. Ou melhor, pensa numa gangorra. Sabe aquelas que tu brincava quando tu era pequeno? Então imagina de um lado o trabalho e do outro lado a vida. O que acontece quando um lado sobe? O outro desce. Ou seja, parece que se o trabalho vai bem, a vida está desmoronando. E quando a vida tá boa, o trabalho parece um castigo. E a gente fica ali, né? Tentando achar esse meio termo. Tentando fazer os dois lados da gangorra se igualarem. Só que convenhamos, gente, é difícil pra caramba. É mais fácil subir um lado e deixar o outro cair do que tentar equilibrar. Só que é nessa busca sem fim pelo equilíbrio que a gente vive hoje. Então a gente vive cansado, frustrado, se culpando porque não encontra esse tal do equilíbrio. E aí eu fiquei pensando, será que o erro não tá na própria imagem da balança, da gangorra, nessa busca incessante pelo equilíbrio? Porque o ato de equilibrar, ele já parte da ideia de que existem duas forças diferentes e elas estão brigando ali para ver quem domina, né? Tu pode até me dizer que não é bem assim, que não é uma competição entre um ou outro. Só que se não fosse isso, por que que a gente sentiria essa necessidade de precisar equilibrar? Tu já parou para pensar o porquê esse tal de equilíbrio nunca chega? Trabalho e vida, gente, não são inimigos. Quer dizer, não deveriam ser, né? Pensa só, são duas partes da mesma coisa que a gente chama de vida. Tem a vida que tu vive de graça e tem a vida pelo qual tu é pago para fazer algo. Nenhuma delas vale mais do que a outra, se a gente colocar isso em teoria, né? O que muda é o que tu faz com elas. O teu papel aqui deveria ser ter essas duas vidas, a livre e a paga, trabalhando juntas para te dar o que tu realmente busca,
seja tempo, prazer, propósito, bens materiais, família, curiosidade, seja lá o que for. E quando essas 2 coisas se integram, o conceito, né, de trabalho começa a sumir. Por quê? Sobra só a vida. Quando o trabalho e a vida se integram, sobra só vida. Porque não existe mais essa coisa de a vida que eu vivo de graça é a vida pela qual eu sou pago. Só que a nossa cultura nos ensinou o contrário disso. A gente aprendeu a separar, a gente aprendeu a viver em blocos, a dividir em horário, papéis, funções, a criar o eu profissional e o eu pessoal, como se precisasse desligar um para o outro existir. E quando a gente olha para o passado, para a história, teve uma época que não existia essa coisa de vida profissional e vida pessoal. Existia só vida. Para falar sobre isso, vamos voltar no tempo. Pensa num vilarejo, tá? Antes das fábricas, antes do relógio, antes de existirem as pessoas que precisam de 28 despertadores para conseguir acordar. Meu Deus, gente. Tem uma amiga que é assim, tá? Ela vai se identificar. Ela vai saber que eu tô falando dela. Enfim, pensa na vida bem antes disso tudo e até o trabalho bem diferente do emprego como a gente conhece hoje. As pessoas acordavam com o nascer do sol porque a vida começava junto com o dia. Esse era meio que o conceito de, sei lá, produtividade aqui. Porque, pensa comigo, o padeiro acordava, começava a fazer o pão, o filho estava brincando ali por perto, a costureira costurava, ouvindo as conversas da rua, o carpinteiro trabalhava do lado de casa, sentia o cheirinho do almoço vindo ali da cozinha. O trabalho, ele não era um lugar para onde tu ia, né, o trabalho, ele era parte da tua própria vida. As pessoas, elas eram conhecidas pelo nome delas antes da função. Então, o João, que é o ferreiro, a Maria, que é a costureira, o Pedro, que é o padeiro. Só que, claro, né, gente, também existia cansaço, a vida era difícil. Só que o corpo e a mente aqui, eles trabalhavam juntos. Porque para plantar, tu precisava entender o tempo. Para construir, tu precisava pensar no peso das coisas, como elas se encaixavam, tu precisava entender como calcular isso tudo. Para criar, para bordar, para costurar, tu precisava imaginar. Então, apesar de ter um trabalho manual, sim, também tinha um trabalho mental por trás dessas atividades, né? E de novo, eu sei que não dá para romantizar esse tempo, a vida antes da Revolução Industrial, porque também era uma vida dura, desigual, tinham diversas limitações, também existia estresse, né? Só que aqui me parece que o trabalho, ele fazia parte do todo. Então não existia essa coisa de vida profissional e vida pessoal. Existia só a vida e as atividades que eu faço durante o dia. E dentro disso, ainda existiam pessoas que faziam de tudo um pouco. Elas pintavam, elas escreviam, elas inventavam, elas criavam. Sabe que Leonardo da Vinci foi uma dessas pessoas. Ele pintava, desenhava, estudava o corpo humano, criava máquina, escrevia. Ele não ficava pensando, ai, qual que é o melhor título para o cargo que eu vou atualizar no LinkedIn. Não era essa a preocupação dele. Ele simplesmente vivia e a vida, nesse sentido, era uma vida útil. Interpretação livre aqui, tá, gente? Quanto mais eu me aprofundo nesse tema, né, do trabalho, do nosso comportamento, de como a gente vive nisso tudo, eu percebo que tudo mudou quando a gente começou a vender o nosso tempo. A revolução industrial, ela trouxe muita coisa boa, tecnologia, avanço, produção em escala, conforto. Só que ela também trouxe uma nova lógica, não tem como negar isso. A lógica de que o tempo também é dinheiro. E quando o tempo virou dinheiro, o trabalho, ele deixou de ser parte da vida para virar uma troca, tão simples quanto isso. Eu te dou meu tempo e tu me dá teu dinheiro. O valor, ele passou a ser contado em horas. E o tempo aqui, ele virou produtividade. E é aqui que nasce essa separação da vida e do trabalho em blocos, né? Porque pensa, tu tinha 8 horas agora para trabalhar, 9 horas para dormir, sei lá, menos, e o resto para viver. Então, antes, o que era uma coisa só, né? A vida e as atividades que eu faço durante o meu dia virou duas coisas: o tempo que eu tenho para o trabalho e o tempo que eu tenho para viver.
Trabalho de um lado, vida do outro. A gangorra, a balança. Então, essa coisa, né, do equilíbrio entre a vida e o trabalho me parece que nasceu aqui. Só que ao tentar equilibrar, de novo, a gente reforça essa separação entre uma coisa e outra. E o preço disso é o que a gente está pagando até hoje. O resultado disso são pessoas que sentem que a vida, que a rotina, que o trabalho não faz mais sentido. As pessoas estão exaustas, cansadas, se questionando. E não sou eu que estou dizendo isso, com base, né, sei lá, em fontes da minha cabeça, nos comentários que eu li em todos os vídeos que eu postei. É com dado real, gente, de estudos. Eu li um último relatório de uma empresa americana que eles têm foco em compreender como que as pessoas vivem e trabalham e como que isso afeta a performance, produtividade e felicidade. Presta atenção nesses dados aqui. 21% dos trabalhadores do mundo se dizem engajados. Só 21%, gente. 62% estão emocionalmente desconectados. Ou seja, tá só o corpo lá na empresa, né? 17% se dizem miseráveis no trabalho. Palavra forte, né? Esse desengajamento global, né? Porque a gente tá falando do mundo, gera uma perda anual de 8,9 trilhões de dólares. Isso é equivalente a 9% do PIB global. E no Brasil, meu amor, o engajamento até subiu para 34%, mas o nível de estresse diário continua entre os mais altos da América Latina. Cara, isso é bizarro. E outra coisa, nesse mesmo estudo mostra que os líderes e gerentes, justamente quem deveria estar ali para inspirar, né, são os mais desengajados, que a produtividade despencou, virou camiseta de saudades. E aí eu fiquei pensando nisso tudo, sabe? E qual que é a minha interpretação aqui? Que o mundo inteiro tá pagando o preço de uma crença ultrapassada. Essa crença de que o trabalho é o oposto da vida. E aí, gente, eu sei que assim, tem muita coisa aqui, né? Tem muito nas entrelinhas. Não é simplesmente tu olhar para algo para o modelo que a gente criou e exigir que isso mude, né? A gente tem toda uma economia que gira em torno do trabalho, onde o trabalho é o centro. A gente construiu a sociedade em cima disso. Não tem como resetar, sabe? Claro que a gente tem que continuar provocando e tal, mas eu sempre coloco aqui a gente no centro disso. E quando eu falo a gente no centro, é tu entender o que tu pode fazer, tipo, o que tá no teu alcance, sabe? Claro, de novo, a gente tem que provocar, a gente tem que pedir por mudanças, mas quando tu ouve aqui o episódio da Entre Linhas, eu quero que tu sempre parta do princípio de que tu consegue mudar aquilo que tá no teu controle. Então, tem duas coisas aqui, né? A primeira é que não dá pra ficar só sentado vendo a vida passar. E a outra é que não dá pra ficar só reclamando de coisas que não estão no nosso controle. Beleza? Agora, outra coisa que eu queria te dizer, que eu não vejo ninguém levantando essa bandeira. Que bandeira, Rafa? Todo mundo fala sobre equilíbrio entre a vida e o trabalho, né? E eu já te disse que eu não acredito nisso, porque o equilíbrio significa, de novo, né, que são coisas opostas. E eu não acho que é isso, gente. Não acho que trabalho e vida são coisas opostas. E eu não vejo ninguém falando sobre se ter uma vida enquanto se trabalha. Então, já coloquei aqui na minha cabeça que eu vou ser essa pessoa. Posso estar sendo muito otimista, posso, mas eu vou seguir assim. Porque para mim é exatamente isso que a gente precisa começar a discutir. Porque se existe vida enquanto se trabalha, não tem por que a gente separar uma coisa de outra. E quando a gente entende isso, eu sinto que o jogo vai mudar completamente.
Sabe por quê? Tu já parou pra pensar quanto tempo da vida tu dedica para o trabalho? Tem um outro estudo aqui que mostra que os brasileiros têm só 26% do tempo livre ao longo da vida adulta. Ou seja, cerca de 74% do tempo da nossa vida é gasto entre dormir e trabalhar. 74%. Cara, pensa nisso. E se o trabalho não vai deixar de existir, e se a gente quer de verdade aproveitar o tempo que tem aqui na Terra, será que não tá na hora da gente repensar a forma como a gente enxerga o trabalho? E de novo, sem depender dos outros, tá? Vamos pensar na gente. Porque o problema, talvez, fiquei pensando, né? Que não seja o trabalho em si, mas o significado, o peso que a gente deu pra ele. O trabalho, ele não precisa ser um castigo, gente. Eu queria muito que tu mudasse o teu olhar sobre isso. E eu sei que pode ser até difícil, tá? A gente tá com ranço de trabalho. Mas tu não precisa odiar a segunda-feira e esperar toda a sexta chegar pra tu começar a viver. E eu sei que talvez eu esteja falando de dentro de uma bolha. Mas assim, eu acredito que a gente consegue viver uma vida enquanto a gente trabalha. Uma vida que tenha leveza, utilidade, felicidade. E tu só não enxerga o trabalho de outra forma porque tu não tem clareza do que tu tem que fazer para mudar, para ser diferente. E acho que o meu papel aqui também é te lembrar que a gente esqueceu que ser útil é uma das coisas mais interessantes de viver, de se fazer, de buscar. Ser útil para o mundo, para a sociedade, para as pessoas ao nosso redor, para a empresa que tu trabalha, sim. Sim, tu escolheu estar nesse lugar. E tu só tem uma vida, vou te lembrar disso quantas vezes for preciso. Eu acredito que tu não veio pra cá a passeio, né? E sim, a gente vive dentro de um sistema que não colabora. Mas isso vai mudar, gente? Se sim, quando? Não tenho resposta pra isso. Só que, claro, de novo, a gente tem que continuar questionando. Só que enquanto a gente questiona, pensa em como tu pode ser útil, não só para os outros, não é essa a ideia, mas como ser útil para ti mesmo. É isso daqui que muda o jogo. Se a gente continua tendo que pagar boletos e trabalhar, faz o teu trabalho valer a pena. Não pelo cargo, pelas promoções, mas pelo sentido, sabe? O sentido que tu coloca no trabalho. Ui, dei uma filosofada gigantesca agora, né? Mas é sério, gente. Eu tenho um prazer imenso em ser útil. Juro, este é o meu propósito no mundo, ser útil. E outra coisa que eu queria falar aqui, esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que ela estava assim, abaladíssima, e ela comentava no vídeo que ela tinha se dedicado a vida inteira para o trabalho. Ela abriu mão de estar com amigos, de almoço, de estar com a família, de fazer exercício, de cuidar dela, de tudo, tá. E aí, num dia qualquer, a empresa que ela trabalhava sofreu um layoff e ela foi demitida. E ela estava, tipo assim, indignada com essa situação, sabe. E eu fiquei pensando sobre isso, porque é algo que pode acontecer com todo mundo, ainda mais com as mudanças rápidas que a gente vive hoje, né. Só que pra mim, o problema não é ela ter se dedicado demais. O problema talvez tenha sido ela ter acreditado que o trabalho estava em um outro lugar ali, sabe, um lugar fora da vida dela. E quando a gente vive assim, de novo nesses 2 polos, a gente acaba perdendo os 2, gente, o trabalho e a vida. E como a gente adora polarizar, tem o outro extremo também. Tem gente que vai para o trabalho só para cumprir tabela, que conta os minutos para sair, que adora se gabar que não tá fazendo nada, que tá só fingindo. Cara, deve ser ruim pra caramba tu desperdiçar teu tempo tendo que fingir. Sem perceber esse lado, também vive a mesma coisa que a história da mulher que eu acabei de contar. Porque também acredita que viver e trabalhar são coisas diferentes. E aí uma coisa acaba ficando de lado. E o tempo continua passando. Quanto mais eu leio sobre futuro, sobre trabalho, sobre a gente, mais eu percebo que não é sobre escolher um lado. O futuro do trabalho, ele precisa ser entrelaçado. E eu falo isso porque a situação tá gritando na nossa cara, né?
Pessoas cansadas, os líderes ali desconectados, bilhões de dólares perdidos em desengajamento. Entrelaçar é o contrário dessa busca incessante pelo equilíbrio. Entrelaçar é fazer o que a gente já faz, só que com mais presença, mais intencionalidade, mais noção, sabe? É lembrar que a gente não trabalha para sobreviver, a gente trabalha para continuar vivendo. Ai, gente, eu juro pra vocês que eu sonho no dia em que esses formatos vão ser diferentes, formatos de trabalho, né. Eu sei que a coisa vai evoluir, não sei quando que esse dia vai chegar, mas uma hora vai chegar. Só que enquanto esse dia não chega, o que eu vejo é que a gente continua vivendo distraído, dividido, fragmentado, culpando tudo e todos, tentando ser alguém no trabalho e outro fora dele. E cada segundo que tu passa odiando o trabalho é um segundo da tua vida que não volta mais. Então, não espera a empresa resolver o problema, não espera a sociedade mudar. Essas coisas, elas precisam mudar, só que elas levam tempo, isso que eu queria que tu pegasse. Mas tu pode fazer hoje, tá? Tu pode mudar a tua relação com o trabalho. Como que tu faz isso? Começa criando uma rotina que faça sentido pra ti. Coloca nos teus dias coisas que te lembram por que tu faz o que tu faz. Olha para o teu trabalho de outro jeito. Para de pensar em como que o teu colega deveria mudar. Pergunta para ti mesmo, o que tu coloca de ti dentro do lugar que tu tá? Como que tu faz esse tempo que tu tá colocando no trabalho ser mais útil? E pense em ti, como que o tempo pode ser útil para ti, ao teu favor. Como que tu olha para o teu trabalho como esse lugar que te desenvolve. Não espera os outros te desenvolverem. Tu pode buscar isso. Como não tem ninguém levantando essa bandeira, eu vou levantar. A tua vida acontece enquanto tu trabalha. E o teu trabalho acontece enquanto tu vive. Não é uma coisa separada da outra. Por mais que a gente queira acreditar nisso. E acho que quando a gente entende isso, né, que as coisas não são separadas, o peso que a gente dá para o trabalho ou para o ser feliz, que foi o tema do vídeo passado, esse peso muda, porque a gente começa a entender as coisas sobre uma outra perspectiva. Então, o que era visto antes, né, como uma obrigação, que é o caso do trabalho para muita gente, ele começa a virar outra coisa. Sei lá, talvez propósito. Não sei que palavra usar aqui, propósito é brega, né? Me ajuda aí a achar outra palavra. Eu acredito que a gente está vivendo um dos momentos mais importantes da história do trabalho. Porque pela primeira vez o trabalho ele deixou de ser só uma ferramenta de sobrevivência. E não, gente, não é sobre romantizar o trabalho. Não é sobre amar tudo que tu faz ou acreditar que o trabalho é a tua identidade, mas é sobre respeitar esse espaço enorme que o trabalho ocupa na tua história. Então, será que o trabalho ele não pode ser um lugar onde tu constrói, onde tu ensina, onde tu compartilha? Pensa nisso. E eu não tô falando sobre algo gigantesco, em nenhum momento eu falei sobre isso. Eu parei, gente, de buscar o tal do equilíbrio, tá? Porque não acredito que é sobre viver entre extremos. Eu acredito muito mais nessa coisa do entrelaçar. Porque o entrelaçar, se tu parar pra pensar, é como se tu criasse um caminho que é teu e que as coisas simplesmente acontecem. Imagina várias linhas aí paralelas e elas estão se entrelaçando. Às vezes vai dar uma enosada, mas pelo menos tu sabe como desatar esse nó e seguir vivendo. E de um jeito que faz sentido, sabe? Às vezes tu vai ter que trocar um fio, às vezes um fio vai se desgastar, mas eles estão entrelaçados, eles se somam, sabe? Eles não se excluem, é diferente. E aí, gente, eu fico pensando, né, que entre o odeio meu emprego e o trabalho é tudo que eu tenho na minha vida, existe esse terceiro caminho. Não tô vendo ninguém falar sobre isso. Se tu conhece alguém que fala desse tema, me conta, porque eu não achei. E eu tô muito afim de levantar essa bandeira. Só que para levantar essa bandeira e abrir conversas que são importantes, eu preciso da tua ajuda. Eu não quero pensar sozinha, eu quero pensar junto. Por isso que eu faço essas provocações. Eu quero saber o que que tu pensa. Como que a gente constrói?
o que a gente tanto quer, que a gente imagina que é o ideal, junto, sabe? Acho que não é uma pessoa falando sobre como as coisas devem ser, é construindo junto. Eu acredito muito nisso. Ai, gente, eu fico pensando em voz alta sobre esse tema porque eu até comentei em outro vídeo, né? Trabalho é algo importante pra mim, sempre foi. Não acredito que vai deixar de ser, pode ser óbvio que um dia eu mude de ideia, mas eu não consigo mais ver as coisas apartadas, sabe? E também não acho que o trabalho ele é quem tu é, tua identidade, acho que o trabalho é uma pequena parcela da tua vida. Justamente por isso que eu não gosto de ver a vida e o trabalho de formas apartadas, sabe? Assim como outras coisas pertencem à tua vida, o trabalho também poderia pertencer. Eu vou continuar pensando, pesquisando sobre isso, mas eu quero muito, muito, muito saber a tua opinião. Então escreve aqui nos comentários o que tu pensa sobre isso e compartilha com quem tu sabe que vai curtir. Esse foi mais um episódio do Entre Linhas. Valeu, gente. Até a próxima.